Pai querido, fala a nossa vida, fala o nosso coração. É a oração que fazemos a Ti, agradecidos, e fazemos no nome de Jesus. Amém e amém. Também é uma alegria ver o meu amigo, pastor Zé Ricardo, que está ali com sua esposa. Deus abençoe muito a vida de vocês. Queridos, a história do bom samaritano é uma das histórias mais lindas que a gente encontra na palavra de Deus. Por que ela é uma história especial? Por que ela é uma história marcante? Porque ela traz a essência do que é amar e servir. Do que ela traz para a gente a essência do que é viver uma vida cristã. Na verdade, ela é uma história tão simples, mas tão poderosa, que ela tem inspirado por séculos ações de compaixão e de ajuda ao próximo. Essa parábola aqui contada por Jesus é um desafio de amor e serviço para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. De acordo com a parábola que Jesus contou, amar e servir é envolver-se com o próximo, é sentir o problema do outro de forma empática, é deixar de lado o orgulho, o interesse próprio para ajudar exatamente aqueles que estão ao nosso redor. E queridos, o que não falta para nós são pessoas que precisam do nosso amor e do nosso serviço. Por onde quer que você e eu andemos, a gente vai encontrar pessoas que estão esperando amor da nossa parte, que estão esperando serviço da nossa parte. Há pessoas que estão desesperadas à beira do caminho, assaltadas pela vida, esperando que a igreja de Cristo Jesus se levante nesse tempo, se levante nessa caminhada, exatamente para oferecer amor e serviço a cada uma delas. Quando a gente olha, queridos, para a Bíblia, Jesus, ele é o nosso maior exemplo de amor e serviço. Ninguém amou e serviu como Jesus. Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso padrão. A Bíblia diz que ele se envolvia com as pessoas, ele se tornava a solução para os problemas de cada uma dessas pessoas, ele sentia as suas dores, ele amava mesmo sem ser amado. Por isso, compreender que a transformação de vidas não ocorre sem ato de amor e serviço, é algo importante para cada um de nós que estamos aqui. Se você deseja ver essa cidade e esse bairro passar por um processo de mudança e transformação, ame e sirva. Ame e sirva a sua família. Ama e sirva as pessoas do seu trabalho. Ame e sirva as pessoas da sua rua. Ame e sirva as pessoas da sua escola, da sua faculdade. Ame e sirva pessoas em todos os lugares. Por onde você andar, leve amor e esteja sempre disposto a servir o próximo. Eu tenho entendido, queridos, que nesse tempo, a igreja que não consegue sentir compaixão pela realidade que a cerca, ela não vai conseguir ser uma igreja relevante. Ela não vai conseguir ser uma igreja que de verdade venha fazer a diferença no lugar que Deus a plantou. E entenda uma coisa, quando eu falo de igreja, eu não estou falando desse espaço físico. Eu não estou falando dessa geografia. Eu não estou falando deste lugar que a gente se reúne domingo após domingo. Porque, na verdade, esse espaço físico, essas paredes, não são a igreja. A igreja é eu e você. Eu e você somos a igreja de Cristo Jesus. Eu e você estamos nessa noite, nessa semana, no dia de ontem especificamente, celebrando os seus 54 anos.
Mas eu e você não somos uma igreja estática. Eu e você não somos uma igreja parada. Eu e você somos uma igreja em movimento nesse tempo, nessa geração, exatamente para fazer a diferença no lugar que Deus nos plantou. Deus quer, queridos, que nós, como igreja, venhamos amar e servir a todos aqueles que Ele colocar no nosso caminho. Eu e você somos igreja na nossa família. Eu e você somos igreja no contexto da rua que a gente mora. Eu e você somos igreja na faculdade, no lugar que a gente trabalha. Eu e você somos igreja sobre a vida das pessoas pelas quais Deus nos colocou para sermos uma influência. E eu tenho entendido que a igreja que não consegue sentir compaixão da realidade que a cerca, essa igreja não vai conseguir ser um canal de transformação. Então, queridos, diante dessa realidade, o desejo do meu coração nessa noite é olhar mais de perto para os diversos aspectos dessa conhecida parábola de Jesus e buscar aprender algumas lições de como Deus pode usar a nossa vida para que a gente realmente possa amar e servir aqueles que Ele plantou ao nosso redor. Eu queria olhar para essa parábola aqui e extrair delas algumas lições. Como é que a gente pode demonstrar amor e serviço na prática? A primeira coisa que eu aprendo com essa parábola aqui, e a gente pode estar dizendo assim, mas pastor, eu não consigo... não tenho nada para oferecer a alguém, eu não consigo ser usado por Deus. Você tem muito de Deus para Deus usar, você tem um potencial sobrenatural sobre a sua vida, que Deus quer se utilizar desse potencial que você tem para você amar e servir. Então, como que a gente pode amar e servir na prática? Primeira coisa, para amar e servir, você deve pensar com uma mente de servo. Primeira coisa que você precisa ter é uma mentalidade de servo. A atitude de servo, ela começa quando se pensa exatamente como um servo. A Bíblia diz que o servo pensa somente na aprovação do seu Senhor para tudo aquilo que ele vai fazer. Tudo aquilo que aquele servo vai fazer, a única coisa que vem à sua mente e ao seu coração é: isso que eu estou fazendo está glorificando a Deus? Isso que eu estou fazendo tem a aprovação do Senhor? Isso me faz lembrar o que diz Colossenses capítulo 3, do verso 23 ao 24, a Bíblia diz lá: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E, queridos, isso aqui me remete exatamente à parábola do bom samaritano. O bom samaritano, ele pensou nas necessidades dos outros, antes dele pensar nas suas próprias necessidades. A Bíblia não diz, mas eu acredito que aquele homem tinha uma agenda. Assim como o sacerdote e o levita tinha a agenda deles naquele dia, agenda essa que não permitiu que eles parassem para ajudar um homem que estava com uma necessidade. Eu acredito que aquele samaritano também ele tinha uma agenda. Mas havia tanto amor no coração daquele bom samaritano, que ele primeiro pensou nas necessidades daquele que estava à beira do caminho, antes dele pensar nas necessidades dele. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nessa noite: se a sua mente está disposta a servir a alguém em amor, então você agirá com esse propósito. Certa vez eu li uma frase em um livro que diz o seguinte: o corpo nunca vai aonde a mente nunca esteve.
O nosso corpo nunca vai aonde a nossa mente nunca esteve. Na verdade, o que chegou primeiro naquele homem que estava ferido foi a mente daquele bom samaritano. E, consequentemente, então, aquele homem se aproxima, aquele homem ajuda, aquele homem se disponibiliza para ser um instrumento de cura e de restauração para aquele que estava ferido. Entenda, amar e servir não é um sentimento, mas é uma atitude. Quem deseja amar e servir, pensa em fazer isso e também age para que isso aconteça. Não havia como aquele bom samaritano ter agido daquela forma com o necessitado, se antes ele não tivesse pensado na importância de amar e servir aquele homem. Dessa forma, então, o primeiro passo em direção ao homem necessitado foi dado na sua mente. Ele pensou, eu preciso ajudar. Ele pensou, eu preciso mudar a realidade deste que está caído, que está ferido, que está machucado. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ser uma resposta, eu preciso chegar perto, tocar naquele homem, eu preciso levantá-lo dali, eu preciso assumir um compromisso de amor e de serviço com aquele que está machucado pela vida. Uma igreja que deseja amar e servir e ser relevante na comunidade ou no contexto de uma cidade, ela pensa nas necessidades dos outros antes de pensar nas suas próprias necessidades. Irmãos, a gente precisa parar de fazer culto para a gente. A gente precisa parar de celebrar para nós, ainda que celebrar para nós seja algo importante, seja algo de valor, seja algo que nos traz memórias boas, mas Deus precisa de uma igreja nesse tempo que esteja preocupada com aqueles que estão feridos no meio do caminho. Aí, pastor Ezequiel, quantas pessoas feridas poderiam estar aqui nessa noite, ocupando os espaços desse banco, se eu e você tivéssemos a atitude de um bom samaritano? Talvez a gente chegou correndo aqui nesse lugar, que a gente nem pensou, pastor José Ricardo, de ajudar a gente que a gente passou por ela no caminho para chegar até aqui, que estão machucadas e feridas, que estão sangrando por causa das drogas, porque estão sangrando por causa das imoralidades, dos pecados. Eu não sei se aquele homem tinha agenda, mas se ele tinha uma agenda, ele parou a agenda dele para ajudar alguém que estava necessitado à beira de um caminho. Queridos, isso é ter uma mente de servo, isso é amar e servir, isso é ser igreja. Deus nunca vai deixar de nos dar a oportunidade de passar por gente ferida no meio do caminho. De vez em quando chega lá na igreja, lá gente toda arrebentada, machucada, sangrando, sem chinelo. E os irmãos falam assim, aqui pastor Marcelo, passei ali, ele estava ali, eu convidei ele para vir na igreja. Bota ele aí no primeiro banco para a gente celebrar Jesus e alcançar ele para Cristo. Primeira lição que eu aprendo, queridos, com a história do bom samaritano, que para amar e servir você deve pensar com uma mente de servo. Pensar nas necessidades dos outros ao invés de pensar nas suas necessidades. Mas há uma segunda lição que eu aprendo aqui também com esse texto. Para amar e servir, você deve ouvir com os ouvidos de servo. Deus não apenas deseja que você pense como servo, mas também almeja que você esteja atento às oportunidades de amar e servir. Eu e você
temos todos os dias, como igreja de Cristo Jesus, a oportunidade de amar e de servir alguém. Todos os dias nós temos essas oportunidades. O samaritano não planejou fazer aquilo naquele dia. Mas algo aconteceu diante dele, e que ele disse assim: eu preciso me envolver. Eu preciso fazer alguma coisa por este homem. Não foi fácil para aquele homem se envolver com aquele que estava ferido. Por quê? Porque cuidar, amar, servir, dá trabalho. Há um preço muito grande que eu e você precisamos estar dispostos a pagar para amar e servir. Amar e servir nos custa algo. Mas eu posso lhe garantir que ainda que amar e servir custe algo muito caro, nada vai se comparar com o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário para resgatar a mim e a você. Então, irmãos, quando eu olho para aquilo que Jesus fez por mim, eu nem penso em não ajudar. Eu quero ter logo a atitude que eu possa ser uma bênção. Mas, pastor, os tempos têm sido desafiadores. Entenda uma coisa: tempos desafiadores podem trazer as maiores oportunidades de Deus para a sua vida. Não espera a oportunidade de Deus chegar para a igreja num tempo favorável. Elas estão chegando nos momentos mais difíceis. É nos momentos de crise que Deus se manifesta. É no momento de crise que Deus restaura. É nos momentos de crise que Deus cura. É nos momentos de crise que Deus nos dá a oportunidade para amar e servir. O bom samaritano teve uma oportunidade de amar e servir num tempo desafiador. Num tempo em que os religiosos da igreja não se importaram com aqueles que estavam sofrendo. Não deram ouvidos para o clamor daqueles que estavam ali sofrendo. Por isso, seja um servo atento às oportunidades que Deus lhe dá para amar e servir. Porque os servos são atenciosos, porque essa é uma característica de Deus. Salmo 34, verso 15. A Bíblia diz assim: os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos aos gritos de socorro. Deus ouve, queridos, os nossos clamores e espera que da mesma forma, como igreja, a gente possa ouvir o clamor dessa cidade. Pastor, mas a nossa igreja não consegue influenciar uma cidade inteira, mas vocês conseguem influenciar o contexto local de vocês. Ah, pastor, mas a gente não consegue influenciar esse contexto local, mas você, que é igreja, consegue influenciar os ambientes onde você vive. Você consegue influenciar a sua casa. Você consegue influenciar a sua família. Porque nesses ambientes há gritos de socorro. Quantos clamores têm surgido no meio deste bairro, desta igreja, da nossa família? Qual tem sido a resposta dessa igreja? O que vocês têm feito para amenizar a dor das pessoas que estão tão perto de você? A Bíblia diz para nós que o bom samaritano era tão sensível às necessidades dos outros que um grito de socorro tocou seu coração e o fez parar. Ah, queridos, que a gente tenha o ouvido sensível para ouvir os gritos ao nosso redor. Num tempo de tanta aceleração, num tempo de pressa, num tempo tão corrido, como tem sido difícil ter ouvidos sensíveis para ouvir gente que está padecendo e sofrendo perto da gente.
Não podemos de forma alguma tapar os nossos ouvidos às necessidades daqueles que estão tão próximos da gente. Não podemos agir com indiferença, assim como agiram o sacerdote e o levita, que passaram por aquele homem ferido e não lhe estenderam as mãos. Acredite, essa igreja aqui nesse lugar, completando 54 anos, é a esperança para esse lugar. Você é esperança para aquelas pessoas que convivem perto de você. Você é esperança na tua faculdade, na sua sala de aula. Você é esperança naquele ambiente de trabalho que você trabalha. Você é esperança para aquelas pessoas. Os feridos dessa cidade encontrarão nessa igreja um lugar de cura. Os gritos de socorro dessa cidade chegarão aos ouvidos dessa igreja, que será uma resposta para aqueles que estão feridos. Uma igreja que ama e serve, ouve os clamores dos necessitados à sua volta e age para que esses clamores sejam atendidos. Isso é ter ouvidos de servo. Isso é amar e servir. Isso é ser igreja. Desejo do meu coração é que os nossos ouvidos espirituais, eles sejam abertos em nome de Jesus. Desejo do meu coração é que você ouça os gemidos dessa geração, desse tempo, das pessoas que estão perto de você. Desejo do meu coração é que toda distração, ela dê lugar à atenção, dê lugar ao acolhimento de pessoas que estão sofrendo e padecendo, sem Deus, sem esperança, aqui nesse mundo. Deus quer usar a sua mente, Deus quer usar os seus ouvidos, mas também uma terceira verdade que eu aprendo, que para amar e servir, você deve enxergar com os olhos de servo. Quando o bom samaritano viu o homem necessitado, a Bíblia diz que ele se importou e ele respondeu com um ato de amor. E isso me faz lembrar propriamente da visão de Jesus como servo. A Bíblia diz para nós, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 36, que ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelha sem pastor. Jesus olhava para aqueles que sofriam com atenção. Jesus, ele enxergava as necessidades daqueles que sofriam. Assim como aquele bom samaritano e assim como Jesus, eu e você recebemos olhos de Deus para ver. Ele quer que você os use para amar e servir pessoas de maneira que seu nome seja glorificado e através da sua vida. Pode ser que por vezes você tenha pensado em atender às necessidades de alguém, mas na hora de enfrentar a situação real, você voltou atrás por medo ou orgulho. É possível que até mesmo tenha tentado transferir para outros uma responsabilidade que é sua. No entanto, queridos, um pastor, ele encontrou um lema simples para captar o coração do verdadeiro servo de Deus. Pastor, que lema é esse? Se você viu, é com você. Se você viu, é com você. Se você viu, a responsabilidade é sua. Ah, como a gente tem trabalhado isso lá no nosso contexto, pastor Ezequiel. Isso tem tornado cada vez mais o meu ministério leve. Porque nós estamos num contexto de uma igreja que está disposta a amar e servir. A amar e se doar para gente improvável. Gente que aos olhos da sociedade dá muito problema. Não vamos mexer com isso aí não, pastor, porque isso aí vai dar muito problema. Irmão, se aqueles que um dia nos resgataram do lamaçal do pecado pensassem como a gente pensa hoje, o que seria de nós?
O que seria de mim nesse tempo? Irmãos, como eu dei trabalho naquele bairro do Jardim Catarina. Mas graças a Deus, Deus levantou bons samaritanos naquele tempo, há mais de 30 anos atrás, para tocar numa pessoa que ninguém queria tocar, que só vivia embriagado, só vivia cheirado, só vivia nos bailes funks dessa vida. Mas graças a Deus eu encontrei um bom samaritano na minha vida, que cuidou dos meus ferimentos, que tocou nas sujeiras da minha alma, que tocou na minha vida, que me abraçou, que cuidou de mim, que me apresentou o amor do Pai e disse: Jesus ama você de maneira incondicional. E quantas vezes a gente vê e quer transferir para o próximo? Quantas vezes a gente vê e diz: não, esse aí eu não vou mexer não, isso é para o pastor Ezequiel, pastor José Ricardo, isso é para fulano de tal, se você viu, é com você. E queridos, essa é uma atitude que fez do bom samaritano alguém de quem a gente se lembra nesses 54 anos dessa igreja. Ele viu a necessidade e ele agiu. Em vez de ficar à espera de alguém para agir ou transferir sua responsabilidade, a Bíblia diz para nós que ele deu o primeiro passo. Não espere pelos outros, faça você mesmo. Seja a resposta de Deus para alguém. Diga assim: eu posso cuidar de você e lhe apresentar alguém que é poderoso no céu e na terra, que tem o poder de transformar a sua vida. Mantenha os seus olhos bem abertos para as oportunidades de amar e servir aos outros com o amor que você recebeu. Isso é ter olhos de servo. Isso é amar e servir. Isso é ser igreja. Lá perto da nossa igreja tem um ponto de tráfico de drogas. E a gente trabalha de forma intensa. Porque aquilo não é problema de segurança pública. Aquilo ali é uma oportunidade que Deus nos dá de cuidar, de abençoar e de libertar cada um daqueles meninos lá. Agora, dia 19, uma quinta-feira, nós vamos abençoar todos eles. Nós vamos fazer um Natal lá na igreja. Eles são os nossos convidados. Eles estarão presentes lá, sentados numa mesa onde a igreja está amando e servindo a eles. Nós vamos dar o melhor Natal para eles. O Natal da nossa casa foi transferido para o Natal da mesa deles. A gente vai dar jantar, a gente vai dar cesta básica, a gente vai dar acolhimento, a gente vai dar amor. Tem mais de 100 pessoas da comunidade, gente improvável, gente que mora na rua, gente que está sofrendo, gente que está gemendo, mas a igreja de Cristo Jesus colocou os olhos lá e disse assim: isso tem a ver com a gente, o lugar de restauração dela é aqui, o lugar de transformação da vida delas está no poder do Evangelho de Cristo Jesus. Isso é enxergar com os olhos de servo. Isso é ser uma resposta para quem não entendeu ainda que é um filho amado de Deus. Está sendo enganado, deformado na sua identidade. Menininho pequenininho. Aquilo mexeu muito comigo alguns anos atrás. Lá da linha do trem. A gente fez um evento para criança e eu perguntei ele assim: meu filho, o que você quer ser quando você crescer? Ele disse assim: pastor, eu quero ser igual meu pai. O que o seu pai é, meu filho? Ah, meu pai já morreu, ele era traficante.
Desde que eu vi isso de uma criança pequenininha, eu disse assim, a gente vai mudar a realidade da vida dessas crianças. Irmãos, eu estou lá 15 anos nessa igreja, e são 15 anos que a gente tem trabalhado para recuperar aqueles que estão ao nosso redor. Nós não temos tirado o nosso olhar de lá, porque a gente sabe que Jesus está olhando para essa gente ferida, essa gente assaltada pela vida, essa gente que muita gente passa por elas e nem percebe a dor e o sofrimento. Nós precisamos nos levantar nessa geração para mudar essa realidade. São Gonçalo será completamente transformada quando as igrejas deste lugar, dessa cidade, se posicionarem no mundo espiritual e disserem assim: nós vamos ser uma resposta para essa cidade. Irmãos, eu sou empolgado com isso. Pastor Ezequiel me conhece, Claudinha me conhece. Eu tenho paixão por isso. O dia que isso apagar do meu coração, eu entrego o ministério. Se eu estou pastoreando ainda lá com essa mesma paixão, é porque eu acredito que Jesus vai transformar a vida daquela comunidade. Mas há uma última verdade que eu queria compartilhar com vocês aqui nessa noite. Eu aprendo, queridos, que para amar e servir você deve também usar as palavras de servo. Repita assim comigo: eu vou usar a minha mente de servo, eu vou ouvir como um servo ouve, eu vou enxergar como um servo enxerga, mas também eu vou usar as minhas palavras para abençoar e não amaldiçoar. A palavra de Deus nos ensina algo de grande valor acerca das palavras que a gente diz. Provérbios capítulo 16, verso 24 diz que as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Entenda uma coisa, você pode ajudar pessoas caídas e machucadas simplesmente com suas palavras. Você pode profetizar sobre a vida daqueles que te cercam. Ao invés da gente andar por aí dizendo que o nosso bairro não presta, que a nossa cidade não presta, em cada lugar, queridos, que eu passo, que eu vejo um cenário caótico, eu declaro: esse lugar aqui vai ser transformado pelo poder do Senhor. Nós temos o costume de fazer atos proféticos na nossa igreja, de sair pelas madrugadas na nossa cidade. Em cada lugar, cada ponto estratégico dessa cidade, a gente passa madrugadas aí intercedendo, orando, para que Deus transforme e mude a realidade desse lugar. A gente sai numa semana que a gente faz lá, a Semana da Cidade, profetizando sobre a nossa cidade, pelos nosso bairro. Deus quer que a gente use nossas palavras também para amar e servir. Além das simples ações, Deus quer que a gente fale de salvação. Deus quer que a gente fale de cura, esperança. As pessoas ao nosso redor usando palavras para tirá-las da dor e do sofrimento. As palavras que saem da sua boca trazem cura ou trazem sofrimento para aqueles que a ouvem. A Bíblia diz para nós aqui em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Entenda, igreja, a nossa palavra, ela precisa ser uma palavra de cura, uma palavra de salvação. A nossa palavra precisa ser uma palavra de esperança.
A nossa palavra precisa ser uma palavra que vai mudar o cenário em que a gente vive. Eu e você precisamos crer nisso. Eu e você precisamos ativar esse dom que Deus nos deu de profetizar vida no vale dos ossos secos. De sermos instrumento de bênção no lugar que a gente está. Isso eu ensino a minha filha, eu e a Mônica. Eu tenho uma filha de 21 anos. Tem 6 meses que ela trabalha num lugar lá no Rio de Janeiro. E a gente sempre ensinou a Daphne, todo lugar que você estiver, profetiza a vida. Profetiza a realidade do céu na terra. Começa a declarar a palavra de Deus sobre os ambientes que você está. E ela chegou num ambiente lá. Irmãos, depois de 6 meses, aquele ambiente está totalmente transformado por palavras liberadas lá. As pessoas que trabalham lá há muitos anos dizem assim para nossa filha, Daphne: desde o momento em que você pisou aqui, a realidade desse lugar aqui mudou completamente. Coisas que jamais a gente imaginaria que pudessem acontecer aqui, como benefício para nós, que já trabalhamos há tanto tempo nesse lugar. Tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. Aí ela diz assim, tem mesmo, Jesus está nesse lugar. Você sabe por que muitas das vezes a realidade, por onde eu e você andamos, não muda? É porque ao invés da gente liberar palavras de cura, libertação, salvação, a gente amaldiçoa. A gente diz que não vai dar certo. A gente diz que não há possibilidade nenhuma de mudar. Irmãos, não existe nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Aquilo que talvez seja impossível aos nossos olhos, é possível para o nosso Deus. E a igreja de Jesus tem uma promessa liberada sobre ela. Qual é a promessa? De que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja de Jesus. Querido, deixa eu declarar uma coisa aqui nessa noite. Os 54 anos foram muito bons, nós louvamos e glorificamos a Deus, mas é um tempo novo, é um tempo para a gente olhar de forma diferente, é um tempo para a gente olhar para frente e crer que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Então, queridos, profetiza, porque nossas palavras precisam estar a serviço de Deus. Desafie a si mesmo a ser um portador da medicina verbal. Um encorajador que ao falar cure a vida de outros. Isso é ter palavras de servo. Isso é amar e servir. Isso é ser igreja. Igreja é você. No lugar que você plantou, você é igreja. Essa celebração coletiva termina dentro de alguns minutos. Essas paredes vão ficar, mas a igreja vai sair pela rua fora e vai encontrar muita gente assaltada por essa vida. Gente à semelhança daquele homem, esperando que você, que é a igreja, possa amar e servir a cada uma delas com o amor de Deus Pai para a sua vida. Pastor Ezequiel, desejo profundo do meu coração é que você lidere uma igreja cada vez mais que ame e sirva.
que você lidere uma igreja que venha aos domingos para esse lugar, para celebrar apenas aquilo que Deus fez, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A gente só se reúne domingo lá, só por um propósito, celebrar a Deus por aquilo que Ele fez, enquanto a igreja estava na rua, numa semana inteira. Que a gente volte para esse lugar aqui com os frutos do ser igreja em casa, do ser igreja no trabalho, do ser igreja nos lugares que Deus nos plantou. Sua vinda aqui hoje tem um propósito. Deus o trouxe aqui porque Ele deseja que você ame e sirva as pessoas que estão à sua volta. Chegou o tempo da gente se posicionar na prática. Chegou o tempo dessas duas palavras serem uma verdade na nossa vida e deixar apenas de ser um discurso bonito, porque são palavras bonitas, amar e servir. Mas Deus quer nos levantar nesse tempo para que a gente pratique isso, para que a gente vive isso, para que a gente torne o Evangelho cada vez mais claro. Não adianta, as pessoas estão cansadas de ouvir a gente falar. As pessoas estão esperando atitude, posicionamento, prática, para que aquilo que a gente demonstre com a nossa vida fale muito mais alto do que as nossas palavras. O bom samaritano não ficou só nas palavras de conforto e nos curativos do homem ferido. A Bíblia diz para nós que ele levou o homem para uma estalagem, ficou com ele a noite toda, depois pagou ao hospedeiro o equivalente ao salário de 2 dias, e com a promessa de pagar ainda mais pelas despesas do estranho que excedesse aquela quantia. Assim como o bom samaritano, aquele que ama e serve, usa todos os seus recursos disponíveis para que as pessoas sejam alcançadas e transformadas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Podemos aprender por meio dessa parábola que quem ama e serve se importa. Quem ama e serve se move. Quem ama e serve se envolve. Se importa, se move e se envolve. Deus está esperando exatamente isso, que a gente se importe. Deus está esperando o nosso movimento. Deus está esperando o nosso envolvimento. Fique de pé no seu lugar. Quero orar com você aqui nessa noite. Para amar e servir, você deve primeiro pensar com uma mente de servo, ouvir com os ouvidos de servo, enxergar com os olhos de servos e usar as palavras de servo para abençoar, para curar e para derramar sobre a vida daqueles que estão vivendo sem esperança aqui nessa terra. Eu queria orar com você. Eu queria ministrar sobre a sua vida. Posso fazer isso, pastor? Gente, assim, eu não sou muito daqueles que se empolgam com quantidade de gente que às vezes vem à frente nos dias de celebração. Eu acho que Jesus também não se importa muito com isso, porque Jesus vê o nosso coração, vê a nossa vida. Mas eu queria desafiar você aqui nessa noite. Será que a gente não está aquém daquilo que Deus deseja para nós nesse tempo? Se a gente parar para fazer uma autoanálise nesse penúltimo mês do ano de 2025,
Quantas pessoas que estão aqui nessa noite, que pelo menos neste ano 2025, levou uma pessoa a Cristo? Eu acredito que pouquíssimas pessoas que estão aqui levou alguém a Cristo esse ano. Eu acredito que pouquíssimas pessoas que estão aqui levou alguém a Cristo há alguns anos. A gente precisa se posicionar e dizer: Senhor, eis-me aqui. O Senhor quer usar a minha vida? O Senhor quer usar tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho? Nessa noite eu queria dar uma resposta para o Senhor. Nessa noite eu quero dar um passo de fé, dizer: Senhor, eu posso fazer mais. Senhor, eu posso ser igreja no lugar que o Senhor me colocou. Eu posso ser igreja dentro da minha casa, junto com meu cônjuge, com meus filhos, junto da minha família. Eu posso ser igreja ali. Eu posso pensar como servo, eu posso ouvir como servo, eu posso enxergar como servo, eu posso liberar palavras de servo que irão transformar a vida dos meus familiares. Deus, nessa noite eu quero dar uma resposta para o Senhor. Deus, nessa noite eu quero me entregar totalmente a Ti. Eu quero me render completamente a Ti. Eu quero dizer para o Senhor: Senhor, usa a minha vida, usa a minha mente, meu ouvido, usa a minha visão, usa a minha fala, usa meu coração, usa todo o meu ser para louvor e glória do Teu nome. Se você quiser, você vem aqui à frente que eu quero orar com você. Pastor, nessa noite eu quero me comprometer em dedicar mais a minha vida, dedicar mais os meus talentos. Eu quero amar mais, eu quero servir mais. Pastor, eu quero passar por aqueles que estão feridos por essa vida e dizer assim: eu quero ser um bom samaritano na sua vida. Eu quero me envolver. Eu quero te ajudar. Eu quero te amar e servir. Quem que está aqui nessa noite que deseja amar e servir? Deixa seu lugar que eu queria orar por você. Queria orar com você. Graças a Deus, uma vida está vindo aqui. Mais alguém que quer dar uma resposta ao céu hoje? Quer dizer assim: eu quero amar e servir. Eu quero me posicionar de forma diferente. Eu não quero ser apenas consumidor de celebração, consumidor de Cristo. Eu não quero ser apenas alguém que esteja na arquibancada olhando os outros jogarem. Eu quero entrar por campo, eu quero me envolver. Eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor, me envia-me a mim. Eu quero orar por você. Deixa seu lugar e vem. No seu banco, estenda as tuas mãos para cá. Vamos abençoar esse grupo de pessoas que está aqui. Pai querido, eu quero nessa noite agradecer pela oportunidade de poder estar aqui nesse lugar. Eu
quero te agradecer, ó Deus, por esses 54 anos dessa igreja. Quero, ó Deus, te agradecer pela história dela. Te agradecer, ó Deus, por aqueles que passaram aqui, que deixaram, ó Deus, a tua contribuição para que esse espaço, para que esse local aqui tivesse esse templo, para que a tua igreja se reunisse aqui. Nós celebramos, ó Deus, o passado, mas nós não queremos ficar presos nele. Por quê? Porque tu és um Deus de novidade de vida. Tu és um Deus que renova as tuas misericórdias todos os dias na nossa vida. Tu és um Deus de nova oportunidade. Tu és um Deus que deseja, Deus, que a tua igreja cresça, que a tua igreja avance, que a tua igreja alcance, que a tua igreja multiplique o número de discípulos. Eu quero te agradecer, ó Pai, por essas pessoas que entenderam, ó Deus, alguma coisa dessa mensagem, que estão aqui, ó Deus, dando uma resposta ao céu. Estão dizendo: Senhor, usa a minha vida, usa a minha mente, usa meu ouvido, usa meus olhos, usa minhas palavras, usa meu coração, usa meus braços, minhas pernas, use a minha vida para que outras vidas se rendam a Cristo Jesus. Pai querido, eu quero liberar a tua bênção sobre a vida delas. Eu quero te pedir, ó Deus, que em nome de Jesus, por onde quer que eles, que são igreja, andarem, eles possam exalar o bom perfume de Cristo Jesus. Aonde quer que eles pisarem, aqueles ambientes sejam transformados pela presença que eles carregam. Ah, Espírito Santo, dê destino profético para eles. Dê, Pai querido, oportunidade para eles tocarem vidas que muita gente não quer tocar. Que eles sejam as tuas mãos para tocar, que eles sejam os seus olhos para olharem com compaixão, que eles sejam os teus ouvidos para ouvir, ó Deus, as necessidades, que eles sejam uma resposta para essa geração. Na verdade, o Senhor nunca pôde contar com muita gente. O Senhor colocou 12 pessoas do seu lado. E através desses 12 o Senhor revolucionou o mundo. E essa revolução chegou até nós. E essa revolução vai passar por essa geração e vai tocar as futuras gerações. Eu quero orar aqui nessa noite de maneira profética. Coloca 12 só, paizinho, ao lado do pastor Ezequiel e da Cláudia. Família pastoral nesse tempo aqui. E Deus, que esses 12 influenciem mais 12, mais 12, mais 12, mais 12. Que eles toquem, ó Deus, os lugares por onde eles andarem. Que eles toquem o bairro de Jardim Progresso. Que eles toquem a cidade de São Gonçalo. Que eles toquem os ambientes de influência deles. Que eles revolucionem, ó Deus, com o Evangelho de Cristo Jesus. Usa os teus filhos poderosamente nesse lugar. E que, ó Deus, os melhores anos de vida dessa igreja ainda estejam por vir. Que haja uma multidão de pessoas salvas aqui nesse lugar. Que o número de batismo no ano de 2025 multiplique de forma assustadora. Que
Que os teus filhos, ó Deus, precisem, ó Deus, começar a olhar pelo bairro, para a cidade, para enxergar um outro lugar, porque eu creio, ó Deus, que o Senhor vai mandar muita gente aqui. O Senhor vai encher essa casa de gente lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro Jesus. Eu acredito que o Senhor trará mais filhos e filhas para esse ambiente, e aqui eles vão encontrar paternidade, aqui eles vão encontrar a identidade deles de servo e de serva. Deus, todas as necessidades que essa igreja tem nesse tempo, o Senhor vai mandar gente para cá, para ajudar, para ser pessoas que vão caminhar lado a lado com os pastores dessa igreja e com a liderança desse lugar. Que não falte, ó Deus, sobre a cabeça dos teus filhos a unção do teu Espírito Santo. Que a sua presença seja real nesse lugar. Que a sua presença, Deus, seja algo forte, poderoso aqui nesse lugar. Que todo travamento, que tudo aquilo que impede os seus filhos, que tudo que trava, que paralisa, que todo medo, que toda preocupação, que toda ansiedade caia pelo poder da presença do teu Espírito Santo. Traga fogo, Deus, do céu para queimar nosso coração. Traga muito mais da tua presença e nos capacite a amar e servir. Nos capacite a ser igreja aonde quer que a gente esteja. Eu abençoo a vida dos teus filhos nessa noite de celebração. Faço isso no nome precioso de Cristo Jesus. Amém e amém. Você pode dar um amém, querido? Você pode dar um glória a Deus? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vamos continuar adorando, exaltando a grandeza do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que esperança e liberdade clamo. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão.
sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade. Clamo Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família, clama o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família, clama o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família, clama o santo nome Jesus. Amém. Queridos, eu tenho até medo de falar alguma coisa que atrapalhe o que está acontecendo aqui nessa noite, nesse lugar. Mas que você saia daqui com a consciência de que nós somos a resposta para esse local. Nós somos a resposta para a Rua Petrópolis. Nós somos a resposta para a família das crianças que vem aqui na igreja. Que o Senhor continue te abençoando nesse aniversário, né? Continue te ungindo, enchendo a sua vida de palavras de esperança. Quero agradecer pela presença de cada um aqui, pastor Zé Ricardo, todos os presentes, pastor Claumir, né? Pastor
Pastor Claumir, Pastor Marcelo. Pastor Claumir era membro aqui, nasceu aqui nesse local, hoje está pastoreando em Jardim Bom Retiro. Só tem jardim aqui, Jardim Bom Retiro, tudo quanto é jardim, né? Tudo quanto é jardim. Amigo valoroso, companheiro de oração aqui nesse ministério. O Senhor continue te usando lá também, pastor, nesse novo ministério, em tudo que o irmão fizer lá. E graças a Deus porque estamos aqui. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ontem, né? Você pode falar a pessoas que estão próximo de você aí, ó, feliz aniversário. Feliz aniversário, porque aniversário é nosso. Isso, Nailinda, muito obrigado também, Naila. E amanhã tem mais, 7 horas da manhã estaremos aqui para irmos para o passeio. Quem já fez a sua inscrição aí para o passeio de amanhã, né? Muitas pessoas já fizeram. A dona Luzimar está animada, Luzimar está lá fora assim, isso aí. Então amanhã, 7 horas da manhã, sairemos daqui para o sítio Jaribe, para viver um dia de comunhão. Ontem fomos ministrados sobre adoração, hoje sobre serviço, amar e servir. E amanhã nós estaremos sendo ministrados e vivendo um pouco da comunhão, ou muito da comunhão, ali naquele lugar. Pena que você não vai, Gabriel. Puxa vida, né? Mas estaremos ali, então amanhã, 7 da manhã aqui na igreja. No domingo pela manhã, então, ceia do Senhor. Venha participar desse momento especial, ceia do Senhor, dentro do aniversário da igreja. E no domingo à noite, o grupo Nova Razão, eu, pastor Diego Branco. Amém, irmãos? E já quero te lembrar que a gente não para. No outro domingo já é o dia da Bíblia, tá bom? Então, no outro domingo, dia da Bíblia, nós estaremos juntos com a Igreja Memorial de Itaúna, junto com a Igreja Batista em Parque Independência e junto com a Igreja Batista em Recanto das Acácias, ali na praça de Parque Independência, para nós mais uma vez estarmos ali falando de algo que é marcante para nós, que é a palavra do Senhor. O que seria de nós se não fosse a palavra do Senhor? Então nós estaremos ali reunidos na praça de Parque Independência, no domingo de manhã, para celebrar então o dia da Bíblia. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, um restante de noite abençoada, que você volte para a sua casa enquanto todos bem, que você tenha uma noite de descanso e paz, para que você possa então, nesse final de semana, ainda dedicar-se mais ao Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo culto dessa noite. Te agradecemos, Senhor, pela ministração trazida pelo teu servo. Pai, cuida do teu servo também, da Mônica, da Daphne. Cuida, Senhor, da liderança dele na Igreja Memorial de Jardim Catarina, uma igreja maravilhosa, uma igreja apaixonante. Que a cada dia mais o Senhor conceda ao teu servo estratégias, ferramentas, pessoas, para que ele possa também ali conduzir o trabalho do Senhor naquele local, como já tem feito nesses últimos 15 anos. Continua, Senhor, usando e ungindo o teu servo. Leva-nos, Senhor, em paz aos nossos lares. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.